Fala galera, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos estudar sobre adoração no milênio. Como é que vai acontecer, efetuar a adoração no milênio? Quem serão os adoradores? Como é que será essa adoração? É o que nós vamos trazer aqui para você, baseado, é claro, não nos nossos achismos, mas sim na palavra de Deus. Lembrando que são temas escatológicos, escatologia é a ciência, o estudo acerca dos eventos que ainda estão por vir, os eventos dos últimos dias, as últimas coisas, ou seja, a visão profética do futuro, do reino milenial de Cristo aqui na Terra. Então, como é que será a adoração no milênio? E antes de nós começarmos, não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, no link que está aqui, né? E também os links das nossas redes sociais. Se inscreva nas nossas redes sociais. Nós contamos com você, junto conosco, nessa jornada especial. A adoração no milênio. Nós temos falado muito sobre a teocracia, né? O governo de Deus sobre a terra, e assim será restaurado esse governo de Deus sobre a terra na pessoa de Jesus de Nazaré, o Messias prometido a Israel. E é marcado, sim, no milênio, esse tempo profético pela adoração ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler como texto guia aqui Isaías 12, de 1 a 6. A Bíblia Sagrada diz em Isaías 12, de 1 a 6: E dirás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é minha salvação, nele confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Sabe-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque é grande o santo de Israel no meio de ti. Quem é esse santo? Pode ver que está com S maiúsculo, em Isaías 12, de 1 a 6, é o Senhor Jesus, o Messias, prometido a Israel. Também diz Isaías 66, 23, e será que virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então nós vemos aqui a adoração no período milenial. E o primeiro destaque que nós trazemos é o templo que vai haver no milênio. Grande parte da profecia de Ezequiel, por exemplo, 14, do Ezequiel 41 até Ezequiel 46, 24, dedica-se ao templo no período milenial, a sua estrutura, seu sacerdócio, seu ritual e seu ministério. Ou seja, várias opiniões têm sido apresentadas a respeito dessa importante profecia. Gray esboça aqui para nós, vamos trazer aqui, as seguintes opiniões. Existem 5 interpretações desses capítulos, de Ezequiel 40 a 46. A primeira delas, alguns acham que essas passagens se referem ao templo de Jerusalém antes do cativeiro babilônico. E o propósito é preservar aqui a sua memória. Mas a objeção é que tal memória é desnecessária em razão dos relatos no livro dos reis, no livro das crônicas. E além disso, a menção não é verdadeira, porque não está de acordo com o registro dos livros citados. Segunda perspectiva, o segundo ponto de vista, é que alguns pensam que os capítulos dizem respeito ao templo em Jerusalém depois do retorno dos 70 anos da Babilônia. Mas isso também não pode ser verdade, porque existem mais contrastes do que semelhanças entre o templo aqui mencionado e aquele pós-cativeiro babilônico. Terceira perspectiva é que alguns acreditam que os capítulos se referem ao templo ideal que os judeus deveriam ter construído depois dos 70 anos do cativeiro, mas que nunca realizaram. Mas isso também rebaixa o caráter da palavra divina. E por que essa profecia de Ezequiel seria dada se ela nunca viria a ser cumprida? É uma pergunta que fica no ar, e é claro que essa perspectiva está equivocada. A quarta seria que alguns pensam ou consideram que o templo de Ezequiel simboliza as bênçãos espirituais da igreja na presente era.
Mas isso também é improvável porque mesmo os que defendem essa teoria não conseguem explicar o simbolismo do qual está falando esse trecho da Bíblia. Além do mais, mesmo com simbolismo, ficam de lado vários aspectos importantes do cristianismo, como a expiação e a intercessão do sumo sacerdote. E a quinta perspectiva, que é a mais coerente, a última opinião, é que temos aqui uma previsão do templo construído na era milenar, que é o que nós cremos, né? E essa parece ser uma sequência adequada e inteligente às profecias precedentes. Quem disse isso foi James M. Gray, na sua obra Christian Works Commentary, ou Comentário dos Trabalhos do Cristianismo. E embora, né, claro, nós refletimos sobre isso, embora as opiniões de Gray declaradas anteriormente já venham seguidas de contestação, Gablin, um outro erudito estudioso da Palavra de Deus, responde às opiniões antiliterais, desculpa, enroscou minha língua aqui nessa palavra. E ele diz o seguinte sobre a perspectiva que vê esses capítulos da profecia de Ezequiel cumprido no retorno dos judeus da Babilônia. Gablin diz o seguinte, na obra The Prophet Ezekiel, é um livro inteiro, né, baseado no profeta Ezequiel, e diz que o templo que o remanescente construiu não corresponde de maneira nenhuma à magnífica estrutura que Ezequiel observou em sua visão. O fato é que, se esse templo for uma construção literal, como é assegurado, ele nunca foi erguido até então. E além disso, é expressamente declarado que a glória do Senhor retornou ao templo e ali habitou. A mesma glória que Ezequiel tinha visto partindo do templo e de Jerusalém. Mas a glória não retornou ao segundo templo. Nenhuma nuvem de glória encheu aquela casa. E além disso, não se menciona nenhum sumo sacerdote na adoração do templo descrito por Ezequiel. Mas depois do retorno da Babilônia, os judeus tiveram sumos sacerdotes novamente. Ou seja, o rio de águas curativas que flui do templo, conforme visto pelo profeta Ezequiel, não pode de forma alguma ser aplicado à restauração do cativeiro babilônico, é o que afirma Gablin. Pensando um pouquinho no que diz o Gablin aqui, refletindo sobre isso, esse mesmo autor ele rejeita, por ser indigna, a explicação de que a visão é fruto da imaginação do profeta e contesta também a ideia de que o trecho deva ser aplicado simbolicamente à igreja. Ele diz o seguinte: essa é a mais fraca e, contudo, a mais aceita das explicações, mas a sua teoria não fornece uma exposição do texto. É vaga e rica em aplicações extravagantes, enquanto a maior parte dessa visão não é explicada mesmo no seu significado alegórico, pois ela evidentemente não tem tal significado. Ou seja, sua conclusão, sobre o qual é o método de interpretação dessas palavras, é o seguinte: a verdadeira interpretação, obviamente, é a literal, que encara os capítulos como uma profecia ainda não realizada, por cumprir-se quando Israel for restaurado pelo pastor, ou seja, pastor aqui com P maiúsculo, é uma referência a Jesus, e sua glória for mais uma vez manifesta em meio do seu povo. Jesus de Nazaré vai fazer isso no milênio. E a grande construção revelada nessa visão profética passará então a existir e tudo será cumprido conforme a palavra de Deus. Um outro teólogo chamado Unger também conclui dizendo que o templo de Ezequiel é um santuário literal e futuro a ser construído na Palestina, como esboçado durante o milênio. É o que diz Mary F. Unger na sua obra The Temple Vision of Ezekiel, ou A Visão do Templo de Ezequiel. E quando nós pensamos um pouquinho sobre isso, né, o local do templo na terra é claramente apresentado nas próprias escrituras. Né? Ele diz assim, o templo em si será localizado no meio desse quadrado, que é uma região sagrada, e não na cidade de Jerusalém, sobre uma montanha alta que será miraculosamente preparada para esse propósito. Quando o templo for erguido, esse será o monte da casa de Jeová, conforme diz a Bíblia, estabelecido, como diz a Bíblia, no topo dos montes e exaltado acima dos montes, a qual afluirão todas as nações,
conforme afirmam Isaías 2:4, Miqueias 4, de 1 a 4 e Ezequiel 37, 26. Ezequiel retrata isso no capítulo 37, versículo 27, quando ele diz: o meu tabernáculo estará acima deles, né? O profeta vê então a magnífica estrutura numa grande elevação que contém majestosa visão de toda a nação de Israel ao seu redor. Quais serão os detalhes do templo, né? Como uma referência à adoração milenial? É a pergunta que nós fazemos aqui, vamos tentar responder. O profeta Ezequiel nos dá inúmeros detalhes a respeito desse templo que se tornará o centro da terra milenar. Os portões, os pátios que cercam o templo são os primeiros a serem descritos. Ezequiel 40, de 5 a 47, fala sobre toda a área, né? E toda a área cercada por um muro, como diz Ezequiel 40, versículo 5, que o isola daquilo que o profanaria, né? Ou sujaria. O pátio exterior é descrito em Ezequiel 40, de 6 a 27, como local em que o povo se reunirá. E há 3 portões de acesso ao pátio, um dos quais construído como todos os outros, e é o portão do Oriente, conforme Ezequiel 40, de 6 a 16. Uma estrutura de 25 por 50 côvados, conforme Ezequiel 40, 21, por meio do qual a glória Shekinah entrará no templo, conforme Ezequiel 43, de 1 a 6, que se mantém fechado, mencionado em Ezequiel 44, 2. Existe também um portão ao norte, mencionado em Ezequiel 40, 20, e outro ao sul, Ezequiel 40, 24 a 27. A entrada de cada um possui 7 degraus, conforme Ezequiel 40, 26. Mas o do ocidente não possui degrau, conforme Ezequiel 40, 24. Anexadas a cada portão, existem 6 câmaras pequenas, 3 de cada lado. E ao redor do pátio externo existem 30 câmaras, 5 de cada lado dos portões, organizadas em torno dos muros do norte, leste e sul. Ezequiel 40, 17 e 19. Antes dessas câmaras, há um pavimento que se estende em torno dos 3 lados da área. E o profeta, em seguida, descreve o pátio interior, a área de 100 côvados do lado de cada lado, onde ministrarão os sacerdotes. Existem 3 portões, cada um diretamente oposto aos portões do muro exterior, e 100 côvados para dentro da muralha externa, por meio dos quais se tem acesso ao pátio interior. Um portão fica ao sul e o outro ao leste e o outro ao norte. Chega-se então na área do pátio interno por 8 degraus, de modo que ele fica elevado em relação ao pátio exterior. E adjacente ao portão norte existem 8 mesas para a preparação do sacrifício. Dentro do pátio externo, ou fora do pátio interno, existem câmaras para os sacerdotes ministrantes. É o que diz Ezequiel 40, 44. E o centro dessa área é ocupado por um altar, Ezequiel 40, 47. Em que os sacrifícios, então, serão oferecidos ao Senhor. Ezequiel descreve também o próprio templo, do capítulo 40 a 48 a 41, 4. Descreve primeiramente o alpendre, o vestíbulo do templo, que mede 20 por 11 côvados, o vestíbulo, que tem 2 grandes pilares, Ezequiel 40 e 49, o acesso a ele é feito por uma escada, de modo que essa área é elevada em relação às outras, e esse vestíbulo conduz para dentro do templo, onde fica o lugar santo, uma área de 40 por 20 côvados, na qual há uma mesa de madeira, e além disso existe a parte interior do templo, o Santo dos Santos, uma câmara de 20 por 20 côvados, conforme Ezequiel 41, de 3 a 4. Cercando então essa parede externa do edifício, há câmaras com 3 andares de altura, 30 câmaras por andar, e o uso de tais câmaras não é descrito pelo profeta. O templo aqui é cercado por uma área de 20 a 100 côvados, denominada uma área separada, em Ezequiel 41, 12 a 14, que circunda o templo por todos os lados, exceto na parte leste, onde se localiza o vestíbulo. A seguir é descrito o templo propriamente dito, e ele é painelado com madeira, ornamentado com palmeiras e querubins, e existem 2 portas dentro do santuário. É importante, nós notarmos que toda a descrição não se faz menção à arca, nem ao propiciatório, ao véu
ou aos querubins acima do propiciatório ou às tábuas de pedra. O único móvel descrito é a mesa ou o altar de madeira, conforme Ezequiel 41, 22, que corresponde à mesa dos pães da preposição que estava perante o Senhor. É uma construção separada, também está incluída essa construção separada na área do templo, localizada a oeste do claustro, áreas onde eram preparados os sacrifícios e áreas nos 4 cantos onde havia um pátio em que se preparavam os sacrifícios para o povo. A profecia também oferece uma extensa descrição do trono aqui, né, do trono de Deus, do trono de Cristo. Ezequiel 43, de 7 a 12, que parece ser o próprio centro da autoridade profética, messiânica e soberana do Rei Jesus. A descrição do altar é detalhada em Ezequiel 43, de 12 a 18, seguida então a um relato das ofertas que serão feitas. O ministério dos sacerdotes também esboçado em Ezequiel 44, 9 a 31, e todo o ritual de adoração é descrito em Ezequiel 45, 13 a Ezequiel 46, 18. A visão chega então, visão profética, chega ao clímax com a destruição do rio que flui do santuário, Ezequiel 47, de 1 a 12. Isaías também menciona isso no 33, 20 a 21, e Joel 3, 18, e Zacarias 14, 8 menciona isso. Esse rio flui do sul do templo através da cidade de Jerusalém, e depois se divide, correndo em direção ao Mar Morto e ao Mar Mediterrâneo, fornecendo vida ao longo das suas margens. Qual é o propósito do templo? Unger, um grande teólogo, ele fala de 5 propósitos que serão realizados no templo. O primeiro deles, para demonstrar a santidade de Deus. O que nós queremos dizer com isso? É que a infinita santidade da natureza e do governo de Jeová foi já ultrajada, né, e questionada muitas vezes pela idolatria e rebelião do seu povo. Isso provocou a completa exposição, acusação e julgamento da pecaminosa nação de Israel. Ou seja, juntamente com os pronunciamentos de juízo sobre as perversas nações vizinhas, foi efetivado tudo isso. Isso foi seguido pela demonstração da graça agora de Deus para restaurar a si mesmo uma nação pródiga. Segundo lugar, por que o templo, né, na adoração do milênio? Para prover também uma habitação para a glória divina. A Bíblia diz em Ezequiel 43, 7, este é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Terceiro propósito é para perpetuar o memorial do sacrifício. Não é o sacrifício, é claro, com o propósito de obter salvação, mas o sacrifício comemorativo de uma salvação já plenamente realizada, oferecido na presença da glória revelada de Jeová. O quarto propósito é para prover o centro do governo divino. O que nós queremos dizer com isso? Que quando a glória divina passa a habitar no templo, a proclamação não se resume ao fato de que o templo é a habitação de Deus e a sede da adoração, mas que é o centro radiante do governo divino, como diz Ezequiel 43, 7, este é o lugar do meu trono. E o quinto propósito do templo, né, com relação à adoração no milênio, é para prover a vitória sobre a maldição, é o que diz Ezequiel 47, de 1 a 12, porque a Bíblia diz que por baixo do limiar do templo o profeta vê um rio maravilhoso que flui na direção leste, aumentando seu volume de água refrescante, até desaguar em sua plenitude do Mar Morto, cujas águas venenosas serão curadas pelo poder de Deus. Atravessando então a corrente dessas águas maravilhosas, o profeta encontra ambas as margens cobertas com enormes quantidades de árvores exuberantes, cujas folhas e frutos são perenes, fornecendo ao mesmo tempo remédio e alimento. Amém? E em seguida nós vamos falar sobre outros aspectos da adoração no milênio. Continue conosco, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Amém e amém.